Mais uma vez, ao vivo aqui, pelo seu palco central. Desta vez, um programa um tanto diferente. Você vai perceber até no tom da forma que iremos tratar, com todo respeito ao caso e também com todo respeito à doutora Marcele Cristina. É uma pessoa que eu a conheço muitos anos, pelo menos a sua mãe, né? Então, tem aqui o meu respeito, estou muito feliz de saber que aquela garotinha cresceu e se tornou uma advogada de excelência. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, doutora. Boa tarde, eu que agradeço. Realmente, aquela garotinha que você conheceu bem pequenininha cresceu bastante. Verdade. E graças a Deus estamos aqui advogando e muito bem. Lá no Nordeste diz assim, a filha da Dona Maria cresceu. Josué, boa tarde, meu irmão, mais uma vez. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, doutora Marcele, Cristina. Eu quero já registrar, doutora, a minha gratidão da senhora ter atendido o nosso convite para tratar de um assunto tão relevante, mas também nesse momento tão importante para a cidade de Presidente Médici, um assunto que envolve interesse de toda a municipalidade. E eu quero deixar registrado que quem me passou o seu contato foi o Dr. Kelvin Bezerra, e ele fez boas recomendações a seu respeito. Então, já vim aqui bem recomendado. Dr. Kelvin é um grande amigo meu de faculdade, estudamos os 5 anos juntos e até hoje, sempre um ajudando o outro ali, sempre em contato. Então, assim, é uma boa recomendação, então. Se veio dele, é uma boa recomendação, acredite. Quero agradecer a todos que estão acompanhando, quem vai acompanhar também esse programa, e dizer que, devido a algumas questões, não iremos ater aos comentários, nem responder comentários, nem fazer perguntas, né, que possivelmente alguém possa fazer aí. Não é proibido você comentar aí. Comentar, perguntar, questionar, fica à vontade. Nós não vamos ater aos comentários, né? Foi uma questão que nós decidimos aqui. Só quero dar uma boa tarde a todos, né? E agradecer já aqui ao Edilson Alencar, que mandou ali um boa tarde já. E aí vou fazer igual na política, né? Em nome dele, cumprimento todos, mas vamos se ater aos fatos, até pela questão do horário e a questão da seriedade. Um dia uma pessoa falou assim, você está carregando algo nesse carro? Um guarda de trânsito, um policial, e o cara falou assim, aqui não tem nada que venha me ofender ou que venha me preocupar em relação a alguma coisa. E o policial disse, eu posso revistar seu carro? E ele disse assim, não, não pode. Ele falou, mas por que não pode? Não, porque eu não quero, e ficou ali uma celeuma, né? Só quero fazer aqui essa fala para a gente dar início à entrevista. E aí o policial falou, o senhor tem medo do quê? Ele disse, não, mas eu não quero. O que nós queremos, tanto na nossa vida do cotidiano, no nosso trabalho como imprensa, jornalista, é trazer esclarecimento, é colocar luz aos fatos e trazer às claras alguma coisa que possa trazer dúvida na vida das pessoas. Então, assim, não é questão aqui que nós vamos futucar isso, não. É dentro dos autos, né, dentro daquilo que a doutora pode responder. Mas a primeira pergunta é: a senhora se deparou, né, com o seu cliente e foi feito um exame, um corpo de delito, houve algum ferimento, houve alguma questão dessa natureza? E tudo que eu perguntar aqui, doutora, fica muito livre para responder aquilo que a senhora pode responder dentro da prerrogativa de advogada que a senhora é. Mas teve alguém ferido nesse ato todo? Não, nesse episódio que ocorreu na segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira, isso, dia 26, envolvendo o meu cliente, que é o Antônio de Pádua, e o prefeito da cidade, ninguém ficou ferido. Nem o meu cliente, nem o prefeito, nem nenhuma das pessoas que estavam ali no local. Então, não houve feridos, nem precisou fazer corpo de delito em ninguém. Todo mundo tranquilo, sem nenhum arranhão.
não houve ferimento porque tinha um material cortante, mas mancha de luta corporal, tipo assim, alguém ficou rasgado, estava arranhado, Hematoma. um hematoma, essa é a palavra, tinha por parte de alguns, ou a senhora não... Houve um desentendimento ali, uma luta corporal, vamos assim dizer. Não seria uma luta corporal, para não dizer, para não exagerar também na situação, né? Houve que o prefeito e o pai dele até tá no boletim de ocorrência, segurou, né, o Paraíboy, mas não ao ponto de machucá-lo, de feri-lo, não. Se eu dissesse isso, meu cliente está machucado por conta disso, eu estaria mentindo. Não, aqui. tá as marcas onde foi seguro, seria mais ou menos isso. Isso, mas não chegou a uma necessidade Sim. tão brusca de um segurar dessa forma em que o meu cliente ficasse machucado. Então, assim, até dispensamos o corpo de delito já justamente por isso, não tinha a menor necessidade. Vamos lá, doutora. Eu até publiquei nas minhas redes sociais dizendo o seguinte: além de ter publicado o seu comentário, o seu vídeo que você gravou, eu acho que foi muito produtivo, mas eu publiquei um versículo que diz assim: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que outra pessoa comece a fazer perguntas. Isso é Provérbios, capítulo 18, verso 17. O pessoal não gosta que eu cite a Bíblia, mas eu gosto, eu amo a Bíblia. Você não sabe o tanto. Eu não consigo desvencilhar da Bíblia. É a nossa bússola, né? Tá. Mas vamos lá. A minha pergunta é porque a gente recebeu uma avalanche de informação. Desde a primeira hora que eu recebi informação, a primeira informação que eu recebi, olha, acabou de acontecer um desastre aqui na cidade. Eu estou em Alvorada, me conta o que é. Rapaz, o Paraíboy atacou o prefeito com uma faca. Foi na casa dele, eu não lembro que a pessoa falou se entrou na casa dele. Foi na casa dele e atacou ele com a faca. Eu fiquei preocupado com a vida do prefeito, com a vida do Paraíboy, com a vida de todo mundo. Eu falei, que desastre, isso é uma coisa chata. A minha pergunta o que tem de verdade? Até quando o Paraíboy saiu de casa e saiu com a faca e adentrou a casa do prefeito ou encontrou o prefeito na rua com a faca para furá-lo? Qual que é esse enredo que foi contado? O que tem de verdade nisso? O direito, eu digo que ele é maravilhoso porque existe o contraditório e a ampla defesa. Então nós temos que ver os dois lados da moeda, os dois lados da balança. Não é só ouvir uma parte, temos que ouvir a outra parte e aí sim nós tirarmos as nossas conclusões. O que acontece naquele dia? Naquele dia, como todo mundo, toda a população de Presidente Médici sabe, o Paraíboy, ele tem esse costume. Nessa administração, nas administrações passadas e em todas as outras, ele sempre teve esse costume de filmar as irregularidades. Se tem um mato em um local que não deveria ter, que deveria já ter sido cuidado, se uma rua está com buraco, se está faltando um medicamento no hospital, se está faltando... Ele sempre foi de fazer isso. É um militante político, seria isso? Diria que sim, ou pelo menos das causas que deveriam ser tratadas no município. Vamos dizer assim. Das causas sociais, seria isso. O que acontece? Aquele dia não foi diferente. O senhor Antônio de Pádua, ele tinha acabado de sair de uma loja que ele tinha ido gravar o nome dele, até em um dos objetos que foram encontrados. Foi encontrada uma faca e um canivete com ele. E aí, na faca que estava na cestinha dele, da bicicleta, ele tinha ido gravar o nome dele, porque ele iria sortear mais tarde no programa que ele estaria participando. E quando ele vira a rua ali, porque é bem próximo, quem é de Presidente Médici sabe, é bem próximo. Quando ele virou ali aquela rua da Emater, ele se deparou com um carro público, não era um carro particular, era um carro público, estacionado de forma irregular. Estava estacionado na contramão e ainda em cima da calçada. Então, nós já temos duas questões aí. Se estivesse só em cima da calçada, já estava errado, e na contramão... São duas inflações no caso. Seria duas situações diferentes aí, e que todas as duas estão erradas perante o Detran e tudo mais. É uma infração de trânsito, né, cara? Isso. Duas infrações de trânsito. Isso. Aí, o que acontece? Quando ele já vê aquilo, como sempre, quando ele vê alguma irregularidade pública, ele pega o seu telefone e grava. Isso ficou muito claro. Tanto que ele lançou o vídeo nas redes sociais, nos grupos da cidade, e todo mundo viu esse vídeo. Ele gravando, falando sobre as irregularidades. E aí, no momento em que ele está gravando sobre as irregularidades, o prefeito da cidade, ele vem ver
Aí o prefeito mesmo, ele mesmo confessa no seu vídeo que ele colocou nas redes sociais, que ele abordou o Paraíboy. Em momento algum, o Paraíboy foi para cima dele, entrou na casa dele, como eu vi algumas narrativas de que o Paraíboy teria... Eu vi um site, eu achei um absurdo isso. Porque uma tentativa de homicídio, o cara entrou dentro da casa do prefeito para tentar matá-lo. Não, em momento algum ele fez isso. O prefeito o abordou e aí surgiu toda a confusão. E aí, só para a gente entender, então ele fez a abordagem do lado de fora. A pergunta, acho que o Reginaldo também perguntar sobre isso, é uma das coisas que a gente... sobre o material dele. Você falou da questão da militância dele, e aí quem está na cidade de Presidente Médio já sabe que ele faz essa militância já faz muito tempo, então não é uma questão que ele faz agora, né? É a questão, vários prefeitos aí sabem que ele denuncia qualquer ação pública que ele julga que está improcedente ou e tal. E muitas delas, inclusive nas minhas redes sociais, tem algumas que fala dele que já foi resolvido. Eu acho importante esse trabalho dele, porque tem algumas ruas, alguns lugares, terreno sujo, que é da prefeitura, ou ponte, vídeo que ele fez, que a prefeitura teve vez que fez no mesmo dia. Então, dá esse crédito também de que se a voz dele não fosse ouvida nessas causas, o poder público não resolveria os problemas. Então, nós estamos falando que, às vezes que ele tem questionado um problema público, na maioria das vezes, no mesmo dia, a administração vai lá e resolve o problema. Então, isso demonstra que a sociedade tem também nele um certo respeito. Inclusive, acho que ele foi candidato nas últimas eleições, né? Foi candidato nas últimas eleições. Ele é o primeiro suplente. É o primeiro suplente. Então, falando só aqui, salvaguardando a militância política dele, porque ele tem esse respaldo de pessoas na parte eleitoral. Mas a gente está se atendo aqui o máximo possível nos fatos, e é por isso que eu gostaria de falar primeiro, antes da gente falar do restante, sobre esse possível crime ou infração de trânsito que ele deparou com o veículo público. Quando a polícia foi chamada, eles registraram um boletim de ocorrência, ou a polícia registrou a infração de trânsito, ou não é a polícia que faz isso, ou alguma autoridade tomou alguma providência, tem conhecimento sobre isso? Nesse caso seria a polícia ou o Detran, né, que tem esse poder da infração de trânsito. Mas está registrado, né? Não. Em vídeo? Sim, em vídeo sim. Tem os vídeos na cidade mesmo que circulam, dá para ver a polícia, até no momento da abordagem lá, com o Paraíboy, o detendo para levar para a delegacia, o carro da prefeitura continua do mesmo jeito, com a mesma irregularidade. Entendi. E até o presente momento, que eu estou sabendo, não teve autuação quanto a essa infração de trânsito. Bom, pelo fato do carro, e aí, me perdoe, Edinaldo, eu estou falando o seguinte, porque aí, como advogada, me ajuda a entender, se a senhora quiser se ater, tudo bem. Nesse caso, o fato do carro ser um veículo público, pertencente à prefeitura, ao gabinete, ele pode, porque o cidadão comum eu sei que não pode subir na calçada, não pode estacionar na contramão. No caso de ser um carro do serviço público, do gabinete, ele pode, um carro oficial, ele pode? O único carro que poderia fazer isso seria uma ambulância, porque estaria socorrendo uma pessoa e ninguém vai pensar em onde vai estacionar para socorrer alguém. No carro de bombeiros também. Então, os outros demais carros que não têm essa necessidade de urgência por um perigo iminente que alguém está ali para passar, está ali, né, uma situação de risco. A não ser que ele estava socorrendo alguém, digamos, né? Que é esse caso, que não é esse caso. Do contrário, infração normal, igual qualquer cidadão. Como qualquer outro cidadão, como se fosse o meu carro, o seu carro, do mesmo jeito. Então houve o registro e a polícia veio atender ao chamado do prefeito ou de alguém que ligou, mas se ateve só à questão da possível tentativa de homicídio aí que saiu nas redes. Foram divulgados, eu acredito assim, e diz que hoje a senhora fez um vídeo, não sei se hoje ou ontem, e o seu vídeo teve uma repercussão, mas ele não teve a mesma proporção, até porque o mal se alastra muito rápido e todo mundo, né, é igual quando alguém diz assim, me perdoe a comparação aqui, né, mas alguém diz assim, tá sabendo que José casou? Né?
Aí não vou usar o José porque é meu neto, né? Então, assim, o Ambrósio, né? O Ampilófilo casou. Que bom. Ninguém comenta mais nada. Você sabia que Ampilófilo foi traído? A pessoa só espera quem contou virar as costas. Ampilófilo foi traído. Então, essa proporção do mal se propagar mais rápido. Uhum. E com isso, vários sites, até sites de nomes renomados no estado. Aí eu quero citar mais coisas além disso, onde foi publicado. Tanto a publicação daquela forma que foi narrado ali, quanto também a nota de repúdio. E aí eu cito aqui pelo menos 2 órgãos, eu não sei se isso seria, um é um órgão e o outro eu não sei o que eu poderia dizer, mas é a nível 1 de estado e o outro nível nacional, que é o Partido PL, Partido Liberal, fez uma nota de repúdio por parte do senador, e a ARON, que é a Associação dos Municípios, também fez uma nota de repúdio. Além dos sites, publicações, aí tem aquela questão de vídeo, que aí você toma uma proporção... Você perde o controle. Perde o controle. Vídeos compartilhados. Porque teve grupos, muita. A mídia... Então, assim, vamos falar só dos canais oficiais. Mas vamos lá. Sim. Aí eu entro naquela questão. Está tudo indefinido, porém sendo estudado com algumas comprovações. Uhum. Então, o que nós temos hoje é os vídeos e depois o seu vídeo. E o boletim de ocorrência. Uhum. Vai ser feito alguma coisa? Vai ser exigido alguma coisa? Alguma reparação? Será que vai ser na mesma proporção essa reparação? Cabe isso ou não? Olha, a exigência nós vamos fazer sim, dessa reparação, dessa retratação. Eu acredito que a mídia, quando ela faz uma notícia da forma que fez, em que é uma notícia fantasiosa, que ela não foi uma notícia verdadeira, ela tem que sim se responsabilizar. E nesse caso não é diferente. Nós estamos tratando de um ser humano, uma pessoa que ela também tem sentimentos, uma pessoa que, como qualquer outra, ela também tem mãe, tem pai, entende? E que nem aqui não estão, né? O caso dele ainda é um pouco mais grave, que nem aqui não estão, passaram por uma situação complicada há pouco tempo. Então, assim, você vir com uma história totalmente fantasiosa do que realmente aconteceu, não dá para deixar quieto, não dá para deixar do jeito que ficou, né? Tem que ser responsabilizado. Só mais uma pergunta. Não, fique à vontade. Então, agora eu vou para outra questão. Até foi como todo mundo está postando, né? Eu postei o seu vídeo, aí alguém disse assim... eu não vou até a isso, me perdoe, mas eu só vou comentar aqui, o comentário está lá na minha rede. Ela está ganhando para isso, ela tem que fazer isso mesmo. Aí eu falei assim, até o defensor público também ganha para isso. Uhum. Eu falei, ou você trabalha de graça. Quem trabalha de graça, eu não lembro ainda desse episódio. O pessoal disse que é relógio, mas nem relógio, tá? Trabalha de graça. Tem que botar mas não é nele. isso que eu quero abordar. Mas vamos lá. Um cara falou o seguinte, ele comentou, e em cima do comentário dele, aí eu faço uma pergunta. Ele disse assim, pode até estar certo, mas pelo fato de estar com a faca, para mim perdeu a razão. E aí eu pergunto, é proibido alguém comprar uma faca em um local ou levar uma faca para gravar um nome e pegar essa faca, colocar numa sacola como estava ali? Isso eu estou dizendo que está ali nos vídeos, né? Não estou fazendo juízo de nada, não. Sim. E levar essa faca e, digamos assim, teve uma intercorrência ali no meio do caminho, mas só dele pegar lá essa faca e colocar na sacola e andar com essa faca é um crime? Não. Transportar ela, né? Transportar. Não, em momento algum é um crime. Até porque, assim... Eu fico preocupado porque eu já fui em mercado e comprei faca e trouxe pra casa. Agora você comprava escondido, hein? Não, e aí o cara falou assim, aí eu falei, tá, quando você compra uma faca, o que você faz? Ele falou assim, eu vou direto pra casa. Eu falei, então deve ser isso que algumas pessoas saem correndo do mercado. E aí eu pensei assim, desculpa, doutora, mas eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, então deve ser isso que algumas pessoas saem correndo do mercado. Eu achei porque veio buscar o óleo que acabou. Mas é a faca, ele comprou uma faca e tem que ir correndo pra casa. Não é um crime nenhum você portar uma faca. Até porque, senão, todo mundo já tava ou preso, ou no mínimo aí já tava com a corda no pescoço. Os muladeiros. Lascou. Os muladeiros. Com canivete, pessoal do sítio que anda muito com canivete, né? Na cidade é mais difícil você ver, mas o pessoal do sítio sempre tá com canivete, essas coisinhas.
Não há um crime em portar uma faca, gente. A gente está andando com uma faca igual ali na situação dele, né? Até porque você compra uma faca no mercado, Sim. ou então você compra numa loja de móveis, né? Que também vende aqueles faqueiros, né? Completos e tudo mais. Não há um crime aí. Bom, doutora, deixa eu só ler a parte aqui da ocorrência. Nós estamos com a ocorrência aqui, tá? E aí, aqui tá o que a Polícia Militar narrou lá na Delegacia de Polícia Civil. Durante a averiguação da situação, constatou-se que o referido indivíduo havia proferido ameaça contra o prefeito, circunstância que motivou a intervenção imediata das pessoas presentes e o acionamento da Força de Segurança. Ou seja, ele chegou lá, segundo alguém que contou, o prefeito ou alguém que sei lá contou, disse que tinha falado alguma coisa com ele, xingou ele, alguma coisa. A razão do fundado receio à integridade física, ou seja, não foi que ele ameaçou, é que ele acreditou que ia, né? Aqui, vamos lá. Em razão do fundado receio à integridade física dos envolvidos, para a preservação da ordem pública, procedeu à abordagem policial. Sendo realizada busca pessoal no auto, a ocasião em que foram localizados e apreendidos uma faca e um canivete que se encontrava em sua posse. A minha pergunta é, qual é a diferença de porte para posse? Tá, Eu falo porque é tudo a mesma coisa, como é que é? Não, é diferente. Até nós mesmos que somos do direito, tem hora que você dá aquela balançada em relação a isso. Mas vamos lá, vou explicar para vocês. A posse, aqui no caso dele, para explicar isso, eu vou voltar um pouquinho na história. Quando o prefeito chega, aborda, aí o prefeito vê na cestinha da bicicleta dele a faca e o canivete, e aí já segura num braço dele, para trás. Nos vídeos é claro que dá para ver o prefeito segurando de um lado, acho que é o pai do prefeito segurando do outro, isso. E ali também tem outros familiares envolvidos. Ponto. Então vamos lá. A posse, como é o caso dele ali, desse jeito que estava o objeto, que estava na cestinha da bicicleta. Ou no guidão da bicicleta. Então não está na lugar. cintura dele. Não. Esse daí seria o porte. Ah, tá. Entendeu? Então, entendi. A posse estava ali. É a mesma coisa da questão da arma. A arma de fogo, né, no caso. Mesmo jeito. A posse poderia estar aqui comigo uma arma. Beleza. Eu estaria na posse dessa arma. Se eu estivesse com ela na minha cintura, se eu estivesse com ela na minha mão, aí seria diferente. Aí seria o porte. Muito e aí bacana. também transitando, né? Mas no caso dele, a polícia está dizendo que estava na posse, então em sua posse, ou seja, estava sob os cuidados dele, mas estava na cesta. Era a mesma coisa de você ter ido comprado no mercado ali, ter colocado na sacola lá no mercado e estar vindo para sua casa. Entendi. É a posse. Entendi, está sob sua posse. Não. O prefeito relata que ele, quando chegou, e isso está no vídeo dele, não é segredo para ninguém. Quando ele abordou o Paraiboy, ele imobilizou o Paraiboy, e o Paraiboy ia pegar a faca, e ele tomou a faca do Paraiboy. Você viu se estava a mão cortada de alguém? Porque geralmente quando você vai tomar a faca de alguém, tem um corte na mão, alguma coisa assim, ou de repente, a não ser aquelas pessoas que têm um preparo muito grande, né? Que não é o caso, vamos falar a verdade, não é o caso dos dois. Mas teve a mão cortada de alguém, tipo assim, olha, na tomada de faca... Até o Bruce Lee, na verdade, nos filmes do Bruce Lee, que é um cara formado em artes marciais, quando ele vai tomar espada de alguém, faca, ele fica uma lapada, alguns cortezinhos. Não tem tinha nada corte disso? na mão, nem nada. Não. A faca, na verdade, uma faca comprida assim, ela estava até em um tipo uma bolsa de couro que guarda, né, a faca. Então, assim, na verdade, ela não estava nem exposta. E o canivete também. O canivete estava fechado dentro de uma caixa ainda. Canivete. Cheguei lá na delegacia até, o pessoal, canivete. Quando eu fui olhar, cadê o canivete? Aí, então o negócio ia ser com requinte de crueldade, porque não ia nem arrancar, já cortar por cima da bolsa, então o negócio, e o corte ia ser por cima da bolsa. Vamos lá, eu tô querendo, vamos adiantar aqui, porque vamos lá, eu já entendi que esse aí, para ele matar, ele tinha que botar com caixa com tudo, porque senão, vamos lá. Aqui diz que na unidade policial esteja presente. É presente a advogada que está aqui falando com a gente, doutora Marcela.
Foi verificado e constatado que no momento da condução, nem o autor, nem o prefeito municipal, tampouco qualquer outro envolvido apresentava lesões corporais aparentes, inexistindo registro de ofensa à integridade física, restando caracterizada apenas ameaça verbal. Ou seja, a única coisa que está registrada aqui não é nem o que a polícia ouviu, é o que contaram para ele que alguém xingou a mãe de quem, alguém deve ter falado alguma coisa, alguém deve ter falado... Discussão, no calor do momento, deve que falou alguma coisa, xingou alguém em xingamento. Seria nesse... Agora, esse crime, eu tô falando porque qual é a distância entre alguém xingar alguém, doutora, se é que esse xingamento aconteceu? Eu tô falando se é porque não tem registro filmado, nem ninguém mostrou o áudio dele xingando ali naquele momento. Eu falo na cena do crime, do possível crime, não tem nada. Da abordagem, pelo menos, né? Sim. Não tem. Então, mas qual é a distância? Digamos, vamos considerar que ele xingou alguma coisa, falou alguma ofensa. A diferença entre essa ofensa de alguém ter xingado alguém e uma tentativa de homicídio, como foi colocado nos meios de comunicação, em todas as matérias, ou a maioria das matérias. Prefeito. Inclusive no vídeo do prefeito, ele colocou como tentativa de homicídio. E deixando até bem claro, a única coisa que o Paraibó está sendo acusado, até está na delegacia, é a questão de ameaça. É o crime de ameaça. Não tem a questão da tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio foi o que a mídia repercutiu e passou diante dos fatos que foram narrados no vídeo. Agora eu pergunto, a ameaça foi ele filmar ali a caminhonete ou lá depois, na discussão, ele ameaçou ali? Tipo, não põe a mão em mim que eu vou te matar. Depois que estava seguro essa ameaça. Qual foi o pedido? Depois que ele estava imobilizado? Ou porque na hora que ele estava filmando? Porque na hora que ele está filmando a gente não percebe. Pelo que aparenta na situação toda, a ameaça seria a filmagem ali e não alguma coisa que ele tenha falado no momento. Né? Mas filmar alguma coisa irregular é ameaça? Pode ser configurado uma ameaça? Doutora... Não, filmar não é considerado uma ameaça. Sim. A menos que seja em caso de stalkeamento, que não é o caso. E também, se ele tivesse entrado dentro da residência, aí poderia ser... Aí poderia, muita coisa... Agora, só respondendo uma outra questão que ele perguntou, criminalmente, qual que é a distância de um pro outro? É gigantesca. Enorme. Uma tentativa de homicídio ou um homicídio consumado ou qualquer outra coisa são anos na cadeia. Uma ameaça, não. Tá. E aí, a minha pergunta em relação a isso quando ele faz ali aquela abordagem toda, aí, o que foi constatado? Que ele tinha uma faca, que com aquela faca ele ameaçou e tal. A faca ficou presa. Ficou. É o objeto, digamos, da denúncia, digamos assim, né? Da abordagem. Do crime. A faca e o canivete. Tem um crime, rapaz, que... talvez a senhora vai lembrar. O cara falou, tem um crime que é o crime que não existe, né? E aí falou assim, é matar alguém com a faca de... até tem esse código, depois eu vou pesquisar aí. Mas vamos lá. O celular é um objeto de ameaça? Objeto de uso pessoal. E por que o celular ficou preso? O delegado, ele viu que era necessário para a investigação o telefone ficar preso, apreendido. Aí o telefone dele está apreendido e como ele não tem nada a temer, não tinha nada a esconder justamente, ele permitiu a extração dos dados no telefone e assinou o termo, porque ele assina o termo para a polícia. Ele assinou o termo para a polícia e, no presente momento, o telefone dele está apreendido. Tá. No só caso, o telefone. O telefone e a faca e o canivete. O canivete Isso. também. Os demais pertences foram entregues. Vamos lá. Aí eu tive uma dúvida e eu perguntei para algumas pessoas. Quando eu digo algumas pessoas, é do meio da senhora, né? O meio jurídico, advogados, que a gente tem amigo e tal. E eu perguntei assim, eu falei, olha, vamos lá. E aí eu pergunto para a senhora, fica à vontade de novo. Alguém que foi constatado como um cidadão perigosíssimo, está no ato, está com um instrumento ali que foi o instrumento da acusação. E então foi imobilizado, a polícia veio, algemou,
e levou ele, né, encarcerado no Camburão e tudo mais ali. Duas perguntas. Ele resistiu à prisão? Não. Ele não resistiu à prisão? Não resistiu à prisão. Em todo momento ele cooperou na delegacia. Ele não resistiu à prisão? Não. Pelo fato dele não ter resistido à prisão, ele foi levado, né, algemado, tudo mais, e ele nem dormiu na cadeia. Não. No mesmo dia, ele foi levado para prestar mais esclarecimentos e depois a gente já liberou ele já estava em casa, foi para casa, dormiu em casa. Mesmo dia do fato. Se foi caracterizado, divulgado pelas matérias dos jornais, porque hoje pessoas de outros estados que eu conheço, cara do céu, que tragédia na sua cidade. É lamentável, essa cidade está um perigo, não sei o que, não sei o que. Então, assim, houve um erro ali, então? Houve uma divulgação errada ou uma prisão errada? E me perdoe, gente, eu não estou colocando em xeque aqui a condição de ninguém. Eu só quero entender os fatos. Só entender, porque, vamos lá, eu entendo que eu já vi, gente, o cara foi pego roubando o mercado, foi pego roubando uma moto, e a própria população chega e pega o cara, porque qualquer cidadão pode prender o outro em delito flagrante, mas nessa situação ele fica preso. Ele, no mínimo, dorme na cadeia. No mínimo, ele fica um tempo. Até que, né, e se ele... E alguém que... no mínimo, esfriando a cabeça pelo ali. menos. Mas alguém que... Me fugiu a palavra. Alguém que alguém pode... oh, meu Deus. Causar medo, pavor nas pessoas. Uma periculosidade. Sei lá, alguém assim, cara... Né, igual assim, ó, corre que o leão tá solto. Não seria interessante que ele permanecesse lá até o julgamento? E aí é que você vê que as narrativas não estão certas, as narrativas da mídia não estão certas. Por quê? Se fosse dessa situação, é como você disse, ele estaria preso e tudo, né? Ainda estaria, né, durante a investigação, lá encarcerado. E que não foi o que aconteceu. Foi para a delegacia, demora um pouquinho, né? Boletim de ocorrência, fazer tudo certinho. Terminou a papelada de praxe, foi embora para casa. Não teve por que ficar na delegacia. E me perdoe a forma de eu ter colocado aqui. Eu disse que eu não ia atender nenhum comentário de ninguém, mas aqui tem uma pessoa que, se não me engano, é um policial, e eu quero aqui dizer que eu não estou colocando em xeque a situação de ninguém. Estou narrando os fatos aqui. O boletim está aqui, inclusive. Todo mundo está lá. Da PM. Filmaram, todo mundo filmou. Então, assim, gente, é o que está aí nas redes. Aí, a pessoa aqui, eu acredito que seja um policial, ele disse assim que a PM só pode abordar veículo ou prender veículo se tiver um convênio. Eu não sei bem o que é isso. Mas, sim. Convênio da prefeitura. A prefeitura com convênio com o Detran. Aí, se a prefeitura não tem o convênio com o Detran, aí o prefeito é que faz o convênio, ele aproveita enquanto não tem convênio para poder andar fora da lei. Mas não deixa de ser uma fração. Não, e de todo modo, eu disse que não tem deixa a questão ser, da PM, mas eu disse que também é o Detran. Os dois. Então, nesse caso... Se um não era responsável, por exemplo, se a polícia de Presidente Médici não é responsável, o Detran é responsável. Mas a infração existe do mesmo jeito. Não é porque a polícia não prendeu, não falou, se ele não vai pagar a multa, não importa, isso é uma outra coisa. Mas a infração existe. O que nós queremos saber é o seguinte, ele cometeu uma auto-infração? O vídeo está dizendo que ele cometeu. A não ser que o Paraibói montou o vídeo com a caminhonete lá em cima da calçada. E pode ser que eu esteja enganado, mas os dois artigos ali são duas infrações, e um deles diz que é 5 pontos na carteira e mais a remoção do veículo. Mas isso aí vamos deixar para outro doutora, caso, aqui é o seguinte, se for usar uma expressão filosófica, é dizer que a montanha paria um rato. Eu estou falando por quê? Porque o fato em si, ele é tão pequeno, ele só ganhou essa proporção toda por causa do vitimismo do prefeito, de uma das partes, né? Do prefeito, de uma das partes. Eu estou falando por quê? Quando a gente olha aqui o fato em si, que ganhou repercussão pela matéria que eu li, parece que estava acontecendo um desastre aqui. Por quê? Porque, principalmente, teve um dos jornalistas que disse que eu liguei para o prefeito, ele me disse, inclusive, o caba disse que tinha um jornalista, talvez, que a polícia está investigando, e o jornalista não mandou matar o prefeito lá, com a saúde destinada a matar o prefeito. Bom, esse é o grau de informação que chega
para as pessoas, tá? Para as pessoas. E outra coisa, tá? Eu vou só fazer uma defesa aqui à imprensa, porque eu sou jornalista. E quando tem muita gente que de forma injusta apenas só acusa a imprensa, um prefeito, um vereador, ele tem fé pública à palavra dele. Então eu posso publicar o que o prefeito disse como verdade porque ele deve zelar pela verdade. Ele fez um juramento de falar a verdade. Embora muitos deles usem desse juramento para viver de mentira, de fake news. Mas é um outro caso. O fato dele de um político se desviar da verdade não quer dizer que ele não fez um juramento diante da Constituição e da Bíblia, no dia da posse, dizendo que ia prometer fielmente. Mas lá usou a Bíblia? Não, eles usam. Só não pode usar no podcast, mas lá usa. Inclusive a sessão do Legislativo começa em nome de Deus. Mesmo que termine em nome do capeta, eles começam em nome de Deus. Mas aqui, ó, o que eu quero dizer é só dizendo que há um juramento de uma pessoa pública de falar somente a verdade. Porém, é por isso que se um prefeito, seja qual for o prefeito de qualquer cidade, eu como jornalista ligar para ele me passar a informação, eu posso publicar aquela informação como verdade. Entendeu? Por causa da fé pública. Então, talvez nessa visão distorcida dos fatos é que levou a imprensa a cometer um grande erro, que foi publicar conforme, sem ter ouvido a outra parte, e aí publicou um linchamento público de uma pessoa que estava passando pela casa do prefeito, em frente à casa do prefeito, e filmou. Inclusive, ele diz no vídeo que filmou a caminhonete dele. Não filmou a casa do prefeito. Não, mas ele falou que filmou a caminhonete dele, mas filmou, porque a caminhonete dele estava também do lado, mas estava bem estacionada a caminhonete dele. O da prefeitura, que é do povo, é que estava estacionado em cima da calçada. Então, o que acontece? Se ele só tivesse filmado, tivesse ido embora, o prefeito não tivesse visto, não ia dar nada. Podia dar 1 like, 2 likes e tal. Então, por isso que eu digo, a montanha pariu um rato, ou seja, e agora tomou uma proporção, eu diria quase que desnecessária, que se não a senhora fez um vídeo na sua rede social que eu achei muito proveitoso, dando a real explicação dos fatos e vindo aqui esclarecer os fatos, coisa que o prefeito está convidado também vir aqui, contar a sua versão. Quem sabe o senhor nos convence? Então, né? E aí. Convencer a gente não, conversa quem está assistindo. O povo, mas eu sou fácil de ser convencido. Então, eu me convenço fácil. Então, eu quero, quase despedindo por causa da questão do horário, doutora, mas eu queria dizer mais uma vez da minha gratidão da senhora ter vindo nos atender. E eu digo que não é só atender a gente, não. A sociedade tem direito de saber a verdade dos fatos. E torço para que isso se resolva e, se for de preferência num clima de paz entre o prefeito e o paraibó e as partes, que haja a forma mais sensata possível, mais justa possível na reparação desse dano. Mas assim, eu não estou torcendo aqui que nenhum dos pais se dê mal. Ao contrário, eu prezo pela justiça e acho que deve haver um bom senso para que haja paz para toda a sociedade diante disso. E que fique de lição para que não use de mentira apenas para tentar, acabar com a história das pessoas, com a vida das pessoas. Eu tenho na pessoa do prefeito um homem honrado, mais ainda o pai dele, mais honrado ainda, que tem uma história, e eu desejo que essas histórias de briga e confusões acabem e aí ele consiga fazer um bom mandato, que é isso que nós esperamos, todos nós esperamos, desejamos para a nossa cidade. Josué, eu quero pegar aqui uma parte quando você disse que um jornalista ele fala de um radialista e colocou um outro assunto que não era o negócio da matéria, digamos assim. E isso é comparado, Josué, quando a sua mãe falava assim, que ela já estava com raiva do seu pai, e ela falava assim, você, Josué, e seu pai não vale nada. Não tem essa vez que a mãe fala isso? Porque quer colocar uma outra pessoa no pacote. Quer dizer assim, hein? Tem como nesse combo, né, que fala, né, que vem o lanche, a coca e a batata frita. Doutora, uma vez, e aí eu, com essa pergunta, essa colocação e essa pergunta, eu encerro aqui a minha parte. Um comandante de uma cidade, né, não vou citar o local, ele atendeu uma ocorrência de alguém, o camarada chegou, estacionou o carro, deixou o carro ligado e foi ao supermercado pegar algo rápido.
Mas antes dele voltar para o carro, quem veio? Um cidadão, né, mal intencionado, e pulou dentro do carro e olha aqui nesse, roubou o carro dele. E foi um vucu-vucu. Aí acionaram polícia, aquele piseiro todo e tal, e esse comandante depois conversando comigo, né, retratando a situação, e o que ele disse? Ele falou assim, olha, meu amigo, como funciona a situação de um cidadão que colocou o Estado à sua disposição, percorremos linhas e estradas e todos os cantos, colocando a nossa vida em risco por causa de uma irresponsabilidade, porque o cara poderia muito bem ter desligado o seu carro. É rápido, desliga o carro, tranca o carro, dificulta o trabalho do bandido e dispense incomodar o Estado para uma irresponsabilidade. E a pergunta é, será que não tem muita semelhança desses casos, tipo, mover o Estado para atender um negócio que era muito simples? Quando eu fui na delegacia na segunda-feira, foi uma coisa que eu percebi. Eu falei, como quem não conhece os fatos, quem não está ali, igual eu como advogada que cheguei lá no local, os policiais que estão ali envolvidos, que fazem um belíssimo trabalho, tanto a militar quanto a civil, fazem um belíssimo trabalho. E as pessoas que estão envolvidas ali, as outras aqui de fora, quem não conhece, sempre fazem um monstro de todas, na maioria das histórias. Não vou colocar todas, não, mas na maioria das histórias. E é incrível, porque eu olho que esse caso aqui, ele poderia ter sido evitado de muitas formas. Muita coisa aqui era simples, porque, por exemplo, o Paraíboy, como tem sempre o costume, ele vai lá, grava, terminou de gravar, ele posta, vai embora pra casa dele. Ali não seria diferente. Ele estava filmando a irregularidade e falando alto pelos cotovelos lá na rua. E todo mundo estava ouvindo. Estava gravando, mandou no grupo e ia embora para casa dele. Não tinha necessidade de ter tomado a proporção que tomou e principalmente da forma que tomou. Então, assim, é lamentável ver uma situação tão simples, algo que não foi esse monstro que foi criado, tomar essa proporção desse jeito. E aí eu termino com, eu não sei se é artigo, não entendo de lei, mas alguém disse para mim sobre denunciação caluniosa, que é quando você sabe que não é, mas mesmo assim se utiliza. Doutora, muito obrigado pela a sua gentileza de estar aqui. E aí agora eu peço licença para a senhora e para o Josué e me dirijo ao prefeito e ao advogado dele. Da mesma forma que nós estamos dando voz, ao mesmo tempo está aqui à disposição. Não precisa nem requerer através de um pedido judicial. Se houver interesse de sua parte para vir sentar aqui nessa mesma bancada, tiver coragem, pode vir, aqui está à disposição. Alguém disse assim, se estivessem trabalhando, isso não teria acontecido. Qual dos dois, ou os dois? Fica aí o questionamento, porque o comentário só foi esse. Então, assim, o que nós queremos, né? E alguém disse assim, deixa o homem trabalhar. É o que nós queremos. Quem trabalha não dá trabalho. Que essa gestão não seja marcada por escândalos e baixaria, mas por trabalho, por respeito e para melhorar a cidade que todos nós escolhemos para morar e fazer daqui o nosso lugar. Pacato, tranquilo. E eu acredito que se alguém abrir mão de alguma coisa, é possível. Muito obrigado, doutora, pela sua gentileza de estar aqui. Espero que esse programa nos ajude. Se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Nos ajudou muito. Mas talvez, doutora, a senhora veio pensando assim, olha, eu quero falar isso lá. E nós não perguntamos e nem tocamos aqui, eu deixo esse tempo para a senhora. Só relembrando mesmo que a minha participação aqui, ou em qualquer outro veículo de comunicação, até mesmo nas minhas redes sociais, é como parte técnica, como advogada. Eu trago os fatos como advogada, não como militante de lado A, de lado B, se eu sou oposição ou não, até porque quem me conhece sabe, sou totalmente de direita,
Votei, inclusive, no prefeito que está atualmente, que é o Sérgio do Esquinão. Uhum. Então, assim, não tenho nenhuma questão política. Não tenho nenhuma amarração política, nem familiar, nem nada. Então, assim, minha parte aqui é totalmente técnica. Assim como hoje eu estou defendendo o Paraibói, se precisasse lá na frente, um dia, defender como advogada o prefeito, não nesse caso, é claro, porque vai contra a ética da OAB, né? É ética até pessoal, vamos assim dizer. Mas se precisasse, sim, não teria o menor problema. Porque nós temos que separar o profissionalismo, Sim. a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, familiar, amizades e tudo mais, né? Então, isso aqui é totalmente profissional. E não é diferente quanto ao meu escritório. Todo mundo sabe, meu escritório é junto com o Dr. Paulo Rogério. E sempre assim... Abraço, doutor Paulo. É um advogado excepcional. Com certeza. Eu já escutava muito dele, mas quando nós começamos a trabalhar juntos, assim, é fantástico. É uma pessoa brilhante e fantástica. E nós sempre discutimos muito a parte técnica. Mas uma coisa que eu gosto muito, quando eu vim para trabalhar com o Dr. Paulo, que deu muito certo, é porque o Dr. Paulo ele me deixa muito à vontade para escolher, tomar as minhas decisões. Escolher as causas por quem eu estou ali lutando e tudo mais. A parte técnica nós conversamos, mas ele deixa bem claro, bem tranquilo essa situação. Então, assim, relembrando, aqui é a advogada, a Marcele Cristina, advogada desse caso. Assim como eu estou trabalhando no caso do Paraibói, eu tenho inúmeros casos no meu escritório. E todos eles eu trabalho com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso com todos os meus clientes. E não sei se seria isso, mas devido à proporção midiática que tomou, a senhora teve a iniciativa de gravar um vídeo? Sim, porque eu achei injusto ficar só um lado da história. O outro lado da história ficar quieto, escondido, e a mídia está propagando uma tentativa de homicídio, enquanto só é uma ameaça, que não foi uma ameaça também. A senhora vai pedir a remoção dessas páginas, sites, Essas matérias. Sim. essas matérias, Sim. inclusive Sim. as entrevistas e tudo mais? Sim, Muito obrigado, doutora. Sucesso na sua carreira. eu quem agradeço. Me sinto honrado de ver a menina que cresceu. E eu quero mandar aqui os parabéns para Cristina, tá? Cristina, você tem o meu respeito, te conheço há muitos anos. Quero mandar um abraço para o doutor Henrique. Paulo, Rogério. não, o seu O irmão. meu irmão, Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, tá? Você é meu querido. Né? O grandão naquela motinha. Eu falei, cara, essa motinha não combina com você. Não, e eu falo assim, família é tudo. Sem esses dois, Isso eu é não bom. seria ninguém, Isso não é estaria bom. em lugar nenhum. Ótimo, parabéns. Paulo em dose dupla. Obrigado, Josué. Obrigado, Edinaldo, e dizer que a coisa que me deixa mais feliz é saber que o Provisão Divina, Presidente Médici, deu um espaço aqui ao Edinaldo em que pode ouvir ambas as partes. Todas as partes serão ouvidas, principalmente a sociedade, tá? Principalmente a sociedade. Não é todo mundo que tem coragem de colocar um canal desse, porque às vezes incomoda muita gente. A você, eu queria dar uma dica, não hoje, mas você pode ser parceiro do Edinaldo aqui como patrocinador desse podcast. Porque é a única forma de manter ele de pé. Não precisa procurar a mim, procura ele. Se procurar a mim também eu repasso para ele, não tem nenhum problema. Então, eu estou falando que você será canal de Deus para abrir uma porta dessa, porque justiça e juízo é a base do trono de Deus. E a ministra Carmen Lúcia diz assim, olha, o senso de justiça como é que ela diz assim, ó, o senso de justiça é ouvir o contraditório. O julgamento ao bel prazer não é justiça, é vingança. Quando você ouve só uma parte, você não está fazendo justiça, você está fazendo vingança. Parabéns, meu irmão, por esse espaço que Deus abriu para ouvir todas as partes, sem medo de quem quer que seja. E isso eu tenho certeza que até aqueles que são contra um dia vão entender
que você também vai precisar desse espaço, de repente, para defender a sua causa. Porque quando defende a causa pública, é a causa de todos nós. Um abraço e com Deus. Obrigado. E uma pessoa até mandou aqui, eu falei, não estou vendo o boné da Uni aí. Sexta-feira ou segunda-feira, aí eu vou explicar por que o boné da Uni não está aqui. Mas por que está sumindo os boné daí? Por que está sumindo os boné daqui? Vai sumindo. Não precisa de você, meu irmão. Tá aqui, ó. Centro Automotivo Adriano. E aí eu liguei para a Leisa e falei, Leisa, pelo amor de Deus, não me abandone. É sobrevivente. Tá aqui, tá, Leisa. Mas Deus vai mandar mais, tá? Mas aí eu não posso... Me perdoe, doutora, mas eu só vou agradecer esse povo que ainda não saiu daqui. Deus vai mandar mais. Deus agradece mesmo. Deus é maior. Agradece pelo que tem, que Deus manda mais. Lança seu pão na água. Depois muitos dias vai chorar. Mas eu morava perto do cemitério, e um dia uma pessoa falou, você não tem medo de morar lá perto do cemitério? Eu falei, cara, eu tenho, porque lá tem muita assombração. E tá tendo uma assombração, ou assombrado, não sei, que tá visitando os meus clientes. Os clientes, alma penada. Uma alma penada. E este alma penada está indo nos meus clientes e não está pedindo para me deixar. Não. Está exigindo para me deixar. Parcerias que eu tinha há mais de 5 anos, me deixou agora. Só agora. E esse programa sempre foi palco político. Eu falo para minha esposa assim, dá aula da glória que melhora. Programa, o Frente a Frente, que era meu, que hoje não é mais, que eu vendi, mas eu sou o responsável pelos meus programas. Quem inaugurou podcast em Rondônia, o Edinaldo Lima. Não é para minha glória, não sou melhor do que ninguém. Eu sou... Mas será que eles não acharam que era seu, não? Porque teve um que saiu daqui e foi para lá. Não foi, não. Mas aí, Secaps Black, muito obrigado pela parceria. Frutos de Goiás, muito obrigado. Dual Pizzaria, Centro Automotivo Adriano, Roseta Distribuidora, Datasoft Informática, Escritório Líder de Contabilidade. Esse aqui eu duvido arrancar daqui, e o Adriano. Esse eu duvido. Só se eles quiserem. Rondônia Supermercado, parceiraço meu. Plano Familiar Econômico 12 Apóstolos, Terra Viva e Clínica Veterinária e Agropecuária e Medicine Online. Não fala, podia ser, não falava os nomes não, para eles não ir lá também, senão eles acham que tu fala o nome. Eu quero, é bom ir, porque assim, a alma penada, ela tem a casa construída na areia, e a Bíblia diz que é grande a ruína. Forte abraço, gente, muito obrigado pelo carinho, e eu não vou convidar o senhor prefeito, pessoalmente ou por WhatsApp, não vou mais, porque o senhor não me atendeu, às vezes que eu lhe convidei, pessoalmente, pelo WhatsApp. Agora eu convido aqui eu faço o convite, e se o senhor quiser, o mesmo tempo, as mesmas perguntas, farei para o senhor, e o Josué estará aqui também. O senhor tem, se quiser vir o senhor, o seu advogado, se quiser vir só o seu advogado, estou colocando esse programa. Eu não deveria fazer isso, mas estou colocando, porque o senhor não considerou esse programa mais. Então, estou colocando à sua disposição. A quem quer o direito de resposta, está dado. Fique à vontade. Forte abraço. Deus abençoe a todos.